Acho que foi com vocês. Então tá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra promovida pela LAEC. Desde já, então, eu agradeço a presença e o engajamento de vocês, né, que é muito importante. Sem isso, não teria como termos uma liga tão boa aqui na Uniriter. E essa noite a palestra vai ser sobre reabilitação cardiopulmonar, que é um assunto muito importante para a enfermagem, para a fisioterapia e para toda a equipe multiprofissional, como um todo, né? Visto que com a pandemia do coronavírus, muitos pacientes graves precisaram de reabilitação para ter uma qualidade de vida melhor no enfrentamento das sequelas que a Covid deixou, né? Esse assunto é super atual, então, e vem se tornando mais popular justamente por causa da pandemia, né? A nossa convidada, então, dessa noite, para trazer mais informações sobre o assunto, é a fisioterapeuta Larissa Brandão, que é mestre em Ciências da Reabilitação. Seja muito bem-vinda, então, Larissa. Passo a palavra para ti. Uma boa palestra para todo mundo. Qualquer dúvida, o chat está liberado. Vocês podem ficar à vontade, que assim que a gente conseguir organizar, a gente já vai respondendo, passando as perguntas para a Larissa. Então, boa noite a todos. Como fui apresentada, sou fisioterapeuta, tenho mestrado em Ciências da Reabilitação, e, inclusive, minha dissertação foi baseada em pacientes com cardiopatia, o enfoque na reabilitação pulmonar desses pacientes. Hoje eu, então, vou falar sobre a reabilitação cardiopulmonar. Foi um convite do Nico. Eu fico muito feliz com esse convite e falar para uma equipe multiprofissional é bem prazeroso para mim. Eu e o Nico, a gente chegou a trabalhar um pequeno período juntos e ele sabe o quanto eu tenho prazer, assim, de fazer um trabalho em equipe, porque a gente consegue beneficiar muito mais o paciente, visualizando ele como um todo e não apenas um enfoque específico da física ou da enfermagem. Então, gente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A minha apresentação. Estão conseguindo me ver aqui certinho a apresentação? Uhum. E vocês me veem ou vocês veem só a minha tela? Os dois. Ah, perfeito. Os dois, Minha gata está aqui aloprando. Pronto. Então, vamos começar a apresentação. Então, meu objetivo hoje é falar o que é a reabilitação, afinal, e para que ela serve. Então, eu pensei em trazer para vocês o objetivo da reabilitação cardiopulmonar, quais os pacientes, então, que são indicados para ingressar na reabilitação, na prática, o que é essa reabilitação, algumas evidências científicas e o papel da equipe multiprofissional. Meu principal objetivo não é para falar sobre como que o fisioterapeuta atua especificamente em relação ao exercício físico, mas sim que vocês entendam a importância do exercício e que vocês, como profissionais de saúde, consigam dissipar essa ideia de reabilitação, de exercício, da importância, tanto para os pacientes como até para familiares e amigos próximos. Como a gente já conversou no início, a reabilitação começou a ficar mais conhecida ainda nos últimos 2 anos, por causa da pandemia. Só que se a gente parar para pensar, apenas 20% dos pacientes que foram acometidos pelo Covid-19 ficaram graves e menos de 20% saem do hospital com comorbidades que limitam a capacidade física e a condição pulmonar. Então, é uma parcela da população mundial pequena, mas foi tão difundida a reabilitação cardiopulmonar porque esses pacientes, na maioria dos casos, não eram saudáveis e foram acometidos por uma doença de certa forma aguda. Então, a reabilitação para esses pacientes era importante porque eles queriam restaurar a saúde, restaurar a aptidão cardiopulmonar. Quando a gente pensa nas doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, até então a reabilitação não era tão difundida, porque é uma doença crônica e até nos anos 70, 80, a ideia que era
paciente cardiopata, paciente pneumopata, não deveria fazer exercício, não deveria fazer esforço físico, porque senão ia piorar. Então, um dos motivos ainda da reabilitação não ser tão popular nessa população é essa cultura anterior que limita muito. E se a gente for ver a proporção de pacientes cardiopatas, pneumopatas, é uma população muito maior comparado aos pacientes que têm sequelas de Covid. No ano de 2016, aproximadamente 17,6 milhões de mortes foram em decorrência das doenças cardiovasculares. E quando a gente compara o ano de 2016 ao ano 2006, teve um aumento de 14% dessas mortes. Então, apesar dos avanços na área da saúde vir aumentando e ter a chance de sobrevida maior, ainda tem muita gente que morre por doença cardiovascular e a tendência é aumentar, principalmente nos países subdesenvolvidos, como é o Brasil. Falando das doenças cardiovasculares, a insuficiência cardíaca é uma das principais doenças cardiovasculares. No Brasil, ela comete 2 milhões de indivíduos e todo ano espera-se 240 mil casos novos. Então, uma população enorme. O cenário para a reabilitação desses pacientes é muito promissor e paciente não falta. Então, o que falta é difundir mais a reabilitação para esses pacientes, para que tenham uma melhor qualidade de vida e sobrevida também. E, de forma geral, a inatividade física ela é um problema de saúde muito grave no Brasil e no mundo. A gente pensa em fator de risco cardiovascular, obesidade, diabetes, hipertensão, e muitas vezes a gente esquece que a inatividade física e o sedentarismo é um fator de risco cardiovascular. E ela contribui muito para a mortalidade, e tem estudos comparando que os indivíduos que ficam mais tempo sentados, comparado com os indivíduos que são mais ativos, eles morrem precocemente. Então, é uma coisa simples, mas que tem um desfecho bem importante, que é a mortalidade e sobrevida. Então, qual que é o objetivo da reabilitação cardiopulmonar? O principal objetivo é a aptidão cardiorrespiratória. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Aptidão cardiorrespiratória. Então, através do exercício aeróbico e o não aeróbico, que o não aeróbico seria o treinamento de força, flexibilidade e equilíbrio, conseguir reduzir o risco cardiovascular, melhorar a qualidade de vida e diminuir mortalidade. Então, quando a gente pensa que o indivíduo está fazendo exercício físico, não é apenas para conseguir caminhar melhor, ficar menos cansado, mas também tem desfecho na mortalidade. Consequentemente, é tão importante quanto os medicamentos que o indivíduo toma. Então, para qual paciente é indicado? A reabilitação cardiopulmonar começou com enfoque nos pacientes cardíacos e pulmonares lá nos anos de 70, mais ou menos. Mas, atualmente, ela pode ser ofertada tanto para paciente renal crônico, paciente hepático e pacientes neurológicos. Mas, quando for ofertada para esses perfis diferentes da parte cardíaca e pulmonar, ela vai ter um enfoque um pouco diferente e a reabilitação em si vai ter alguns detalhes um pouco específicos, mas a base da reabilitação é o mesmo, que é o exercício físico. Nas doenças pulmonares, alguns exemplos, a gente tem o DFOC, que é uma doença bem prevalente no Brasil e no mundo, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, causada principalmente pelo cigarro, hipertensão pulmonar, asma, pós-Covid, fibrose cística e inúmeras outras doenças pulmonares. Nas doenças cardiovasculares, a gente tem a insuficiência cardíaca, as valvulopatias, infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, entre outras. Gente, agora eu lembrei que vocês são de inúmeros semestres diferentes. Se tiver alguém que tiver alguma dúvida específica, se estiver falando coisas que ninguém nunca ouviu falar, vocês podem me perguntar no final, que eu volto para esclarecer. Então, por mais que tenha essa gama de diferentes perfis clínicos para reabilitação, a gente pode fazer também
pré e pós-cirurgia, cirurgias de grande porte, como cirurgias torácicas, cirurgias abdominais, pré e pós-transplantes. Alguns centros de transplantes no Brasil só fazem transplante quando o paciente faz parte de um grupo de reabilitação pré-transplante, porque os indivíduos que fazem a reabilitação antes de ir para o transplante, eles têm uma sobrevida melhor e têm menos rejeição do órgão. Então, alguns centros de reabilitação, como a Santa Casa, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, colocam pacientes para a lista de transplante pulmonar, por exemplo, os indivíduos que fazem parte do grupo de reabilitação cardiopulmonar. Também é indicado para diabetes, após intervenções arteriais percutâneas, que seria uma angioplastia. Pacientes oncológicos nos últimos anos têm sido bem indicado também, porque os pacientes que fazem tratamento para câncer, muitos medicamentos fazem dano para o músculo cardíaco e esses pacientes evoluem com insuficiência cardíaca. Então, alguns oncologistas, alguns centros já incluem os seus pacientes na reabilitação cardiopulmonar logo no início do tratamento, pensando na prevenção desse paciente. Então, quem compõe a equipe da reabilitação cardiopulmonar? Vai depender muito do objetivo dessa reabilitação cardiopulmonar. Se for mais para paciente cardiopata, pneumopata, ou para paciente hepático, então depende muito do perfil da reabilitação em si. Consequentemente, vai depender do perfil do cliente, né? Vai depender da disponibilidade de recursos humanos e materiais. Teoricamente, a reabilitação em si não sai caro a estrutura física. Entretanto, a gente sabe que a saúde no Brasil ela é pouco valorizada, então o retorno financeiro para os centros não é tão vantajoso. Até por isso, um dos motivos de ter poucos centros de reabilitação no Brasil é justamente isso. Apesar de a estrutura em si, propriamente dita, não ser exorbitante como um hospital, a remuneração pelo SUS é bem baixa. Então, um dos motivos de ter poucas reabilitações no Brasil é isso. Vai depender também da modalidade. Agora, com a pandemia, muitos centros de reabilitação fizeram a reabilitação online. E, a partir de então, alguns centros seguiram fazendo à distância. Isso facilita tanto para o paciente que mora longe, como até para a equipe propriamente dita, porque alguns pacientes acabam abandonando a reabilitação por causa do deslocamento. Do local da realização, pode ser em hospital, clínica, ambulatório. Então, tem uma vasta gama aí de opções. A equipe pode ser composta por médico, fisioterapeuta, educador físico, o enfermeiro, nutricionista, psicólogo e assistente social. Então, esse seria o melhor cenário de uma reabilitação, mas isso é um cenário quase inexistente. Eu acho que talvez 1 ou 2 lugares no Brasil tenham esse cenário, e é uma pena, porque uma equipe composta por todos esses membros, o paciente sai muito melhor assistido, né? Mas, como eu falei, tem toda essa questão da realidade do SUS e do financiamento, né? Falando da assistente social, parece uma coisa tão simples assim, mas faz muita diferença. Agora eu vou dar um relato da minha experiência. Eu trabalhei num centro de reabilitação aqui de Porto Alegre e ele recebia pacientes de fora. A gente recebeu um paciente do Nordeste e ele veio por transporte aéreo, porque ele não conseguiria fazer uma viagem de ônibus, porque é extremamente longe, ele era dependente dia 2, 24 horas do dia. Era um paciente jovem, se eu não me engano, tinha 20 anos. E nessa função de vir morar para Porto Alegre por causa da reabilitação, por causa do tratamento, ele precisava de todo um acompanhamento social nessa questão de mudança e de financeiro, inclusive, né? A pessoa chega sem aporte social e econômico, então precisa do assistente social para fazer toda essa adaptação num local novo e com uma rede de saúde nova, né? Porque ele recebeu novos médicos, nova equipe. Então, parece tão simples, mas uma equipe completa faz muita diferença no tratamento do paciente.
e no fim esse paciente ficou bem, não precisou ir para transplante e acabou voltando para o Nordeste. Inclusive, acho que ele voltou até sem oxigênio. Então, como que é a estruturação da reabilitação? O que é propriamente dito? Ela pode começar no hospital. Então, os pacientes que internam para fazer cirurgia, ou porque teve uma descompensação do DPOC, ou por algum problema cardíaco que necessitou internar, lá já começa a reabilitação cardiopulmonar, que a gente chama de fase 1. E é nessa fase que muitas vezes a gente conta com vocês, enfermeiros, porque mobilizar o paciente dá trabalho para físio, dá trabalho para enfermeiro, para o técnico, para todo mundo. E às vezes vira até uma briga assim meio interna, porque dependendo do local que tu trabalha, com a equipe que tu trabalha, é difícil tu fazer as pessoas entenderem que a mobilização não é só para tirar o paciente do leito. A mobilização é que o paciente consiga voltar para casa caminhando, sem necessidade de ajuda para tomar banho, para ele conseguir ir no banheiro sozinho. Então, a reabilitação vai muito além disso, e sem contar que ela impacta tanto no tempo de permanência na UTI, tempo de permanência no hospital, e tem desfechos também de mortalidade. A gente sabe que os pacientes que perdem muita massa muscular na UTI, a chance de sobrevida deles diminui bastante. Então, a fisioterapia é extremamente importante. E, inclusive, não é só o papel do físio mobilizar, né? É o papel de toda a equipe. Em alguns países fora do Brasil, a mobilização quase não é feita pelo fisioterapeuta, que nem nos Estados Unidos não existe fisioterapeuta, existe terapeuta respiratório. Então, o físio fica mais com a parte respiratória e a equipe de enfermagem que faz a mobilização lá. Então, é bem diferente da nossa realidade, mas eu acho que o profissional de saúde numa UTI, ele é profissional de saúde. Então, independente da tua área, tu tem que buscar o melhor para o paciente, né? E trabalhar em equipe. A fase 2, 3 e 4 é extra-hospitalar, então esse paciente ele pode ter passado pela fase 1, ter alta com encaminhamento para a fase 2, ou simplesmente ele não precisou internar, ele já entra na fase 2. E dependendo do quadro clínico desse paciente, se for um paciente estável, que não tiver nenhuma alteração clínica que seja de risco, ele já pode entrar na fase 3. Essas fases são mais para dizer a intensidade do treinamento. Então, a fase 2 é um treinamento mais leve, a fase 3 é um treinamento mais intenso, e a fase 4 é quando ele já consegue fazer o treinamento de forma independente. Seria uma alta da reabilitação. Então, quando ele entra na reabilitação, ele pode ser encaminhado por um médico ou pode chegar sem encaminhamento nenhum. Ele vai passar, então, por uma avaliação multiprofissional, físio, nutrição, psico. Daí vai vir a avaliação funcional, que é a gente que faz a físio. A gente precisa que esse paciente tenha algum teste cardíaco para garantir a segurança da reabilitação. Normalmente, eles vêm com o teste ergométrico ou teste cardiopulmonar de exercício. O teste ergométrico é o mais convencional, porque ele não é tão caro e tem mais locais que fazem aqui em Porto Alegre. O teste cardiopulmonar é um teste um pouco mais caro, nem todos os hospitais fazem, mas é o padrão ouro para a gente conseguir definir o melhor intensidade de treinamento. E o teste de caminhada de 6 minutos é um teste submáximo, que às vezes a gente faz até no hospital. Provavelmente vocês vão ver ao longo da vida de vocês uns conezinhos no corredor e pacientes caminhando de um lado para o outro. Por favor, não interrompam, não passam na frente do paciente quando ele estiver fazendo o teste. Que é bem comum a gente estar, às vezes, no corredor do hospital fazendo e vem o pessoal e passa. A reabilitação física, então, ela é dividida mais ou menos em 3 pilares, que é o exercício aeróbico, seria caminhada ou corrida, que pode ser contínua ou intervalado. É bem comum as pessoas que fazem academia escutar no treinamento HIIT, que é esse intervalado, que o indivíduo faz uma intensidade mais rápida, né? A frequência cardíaca sobe bastante, e depois ele diminui a intensidade, fazendo com que a frequência cardíaca baixe. Até no momento não tem nenhum estudo que comprove que um é melhor que o outro. Daí vai depender muito da
da equipe o que vai preferir para o paciente. Alguns pacientes preferem fazer intervalado porque acham que conseguem trabalhar numa frequência cardíaca um pouco mais alta, mas isso depende muito de cada equipe. O treinamento resistido, que seria o treinamento de musculação, e o treinamento respiratório, que entrou nos últimos anos como recomendação, que é como se fosse uma resistência do músculo do diafragma, seria um treinamento resistido específico para o diafragma. Então, o intervalado e contínuo, eles podem ser feitos tanto na esteira como na bicicleta estacionária. E como eu falei, é bem importante trazer um teste cardíaco para a gente ter o respaldo e segurança para fazer o treinamento, mas em alguns casos o paciente chega sem. Pode ser porque o paciente fez cirurgia há pouco tempo e não conseguiu fazer o teste de esforço por causa da ferida operatória, que ainda não cicatrizou, ou pode ser porque o paciente já marcou o exame e ainda não conseguiu ir realizar o exame. E a gente não vai deixar de fazer a reabilitação porque o paciente não tem o teste. Se a gente botar na balança entre ficar esperando para fazer o teste e não fazer o exercício, e fazer o exercício sem o teste, é melhor começar o exercício. Aí, nesses casos, a gente faz utilizando uma frequência cardíaca de repouso mais 20 a 30 batimentos por minuto. O que seria isso? O paciente está lá paradinho, a frequência dele é 60 batimentos por minuto. Então, a gente vai, durante o exercício na esteira ou bicicleta, chegar no máximo a 70, a 80, a 90 batimentos por minuto. Então, esse é um valor que a literatura traz de segurança. Claro que não é um valor assim que tu vai conseguir treinar com uma intensidade boa, mas tu vai estar garantindo segurança para o teu paciente. Ou também, em alguns casos, tu pode recomendar que o paciente simplesmente caminhe numa intensidade que ele consiga falar sem ficar ofegante. Esses dois casos aqui é bem recomendado para as reabilitações que fazem sem supervisão direta. Às vezes o paciente está fazendo exercício em casa, está caminhando num parque, alguma coisa do tipo. A equipe pode recomendar ele usar esses relógios que marcam a frequência cardíaca, e o indivíduo consegue fazer o exercício de forma independente e tendo um limiar de segurança adequado. Na reabilitação, então, o ideal é usar o teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar. Quando a gente usa o teste ergométrico, a gente usa alguns cálculos para definir a frequência cardíaca. Por que a gente usa esses cálculos? Alguns pacientes tomam um beta-bloqueador, que é um remédio que faz com que a frequência não suba muito. Então, quando a gente faz esforço, a tendência é que a frequência do coração aumente. Mas, tomando esse remédio, a frequência do coração vai se manter ali e não vai subir. Se a gente sobrecarregar esse paciente, ele vai passar do limite de capacidade do coração e tu vai extenuar esse paciente. Então, a gente faz cálculos para conseguir chegar na frequência cardíaca de melhor intensidade sem sobrecarregar esse paciente. Por isso que o teste cardiopulmonar é tão importante e é o padrão ouro, que é esse que está na figura. O indivíduo vai fazer um exercício na esteira, ele vai ficar monitorizado, ele vai ficar usando uma máscara que vai captar o ar que entra e sai do pulmão, então vai estar vendo quanto de CO2 está sendo exalado, e ele está com a monitorização cardíaca, ele está com o eletro ali. Então, o médico vai conseguir ver a frequência do coração, o ritmo, vai ver se tem alguma lesão de isquemia, alguma coisa do tipo, e vai conseguir ver o quanto esse paciente tem a condição de inspirar e expirar sem acumular CO2. Então, é nesse momento que a gente fala que a frequência cardíaca máxima do paciente. Ele começa a fazer o exercício e não fica extenuado, mas a frequência cardíaca fica alta, que a gente chama de limiar anaeróbico. É quando o paciente chegou ao máximo e consegue eliminar o lactato, que é um metabólico que acumula do exercício. Geralmente a gente faz, então, um treinamento na esteira, cuidando da frequência cardíaca. Então, a gente vai chegar de 40% a 85% da frequência cardíaca desse indivíduo, porque alguns pacientes cardiopatas, durante o esforço, podem fazer
isquemia, podem ficar com angina, podem fazer arritmia. Então, é bem importante, principalmente para os pacientes cardiopatas, o teste cardiopulmonar. Os pacientes pneumopatas já também não é tão importante, mas é difícil tu pegar um paciente com uma cardiopatia, com uma pneumopatia pura. Geralmente o paciente vem com angina, vem com DPOC, vem com uma série de doenças associadas. Então, a gente preconiza bastante a segurança do paciente. Pode ser que vocês, as pessoas que fazem academia, já ouviram falar que a gente pega, para saber a frequência cardíaca máxima de esforço, pega 220 menos a idade. Isso não pode ser usado, inclusive até mesmo na academia, porque não traz segurança nenhuma. Alguns pacientes têm alteração do ritmo cardíaco, tomam remédios e a frequência cardíaca fica alterada. Então, a gente não pode usar esse cálculo 220 menos a idade, que vai dar a frequência cardíaca máxima para o exercício. Isso já está bem definido na literatura que não deve ser utilizado. Então, além do exercício aeróbico, a gente tem o exercício de resistência, né, com pezinhos para fortalecer a musculatura. O ideal que a literatura fala é um teste que a gente coloca uma carga extremamente alta e o paciente tem que conseguir fazer uma repetição do movimento completa. Mas nos pacientes a gente acaba não fazendo esse teste porque é um teste extremamente pesado e os nossos pacientes têm osteoporose, têm problemas de articulação. Então, se a gente vai botar um peso extremamente pesado e pedir para esse paciente fazer a repetição, tem chance de lesão. Então, a gente acaba fazendo mais pela percepção do paciente do que pelo teste mesmo. A duração, então, do programa, a princípio, é de 150 minutos por semana, de 3 a 5 sessões, mas o ideal para ter mais benefícios é 300 minutos por semana, com duração de 2 a 3 meses. Então, cada fase dura de 2 a 3 meses, dependendo do local, faz 2 meses, outros locais fazem 3, mas de pelo menos 2 a 3 meses. Todo mundo já ouviu falar e sabe que o exercício faz bem para a saúde, né? Mas, entrando na fisiologia, vou tentar explicar de forma mais simples e global por que ele faz bem. Ele faz uma modulação do sistema nervoso autônomo, ele faz com que aumente o tônus vagal, que seria maior estímulo do sistema parasimpático do que o simpático. Então, tu diminui um pouco esse processo de estresse do organismo. Quando a gente está fazendo o exercício, sim, tem um estresse, mas tu prepara o corpo para o dia a dia ficar menos estressado e menos reativo, vamos dizer assim. Após o exercício, tem liberação de mediadores de vasodilatação, então por isso que a gente fala que o exercício físico é tão importante para hipertensão, para pacientes que têm doença arterial coronariana, porque ele faz bastante vasodilatação dos vasos. Quando a gente coloca o paciente para correr na esteira ou fazer o exercício aeróbico, normalmente quando a gente verifica a pressão antes e após, a pressão sempre cai após o exercício. E assim como o corpo, o músculo, ele fica forte, o coração também é um músculo e ele aumenta a fração de ejeção. A fração de ejeção é a força de contração do coração. Então, os pacientes que fazem reabilitação, eles aumentam essa força. Consequentemente, eles conseguem irrigar melhor o corpo. E também a otimização da capilarização dos músculos treinados. Então, vai ter mais vasos, tanto dos músculos periféricos como do coração também. Um dos benefícios para os pacientes que têm angina é justamente isso. Quando começa a fazer a reabilitação, o músculo cardíaco fica mais irrigado e diminui a angina. E também há aumento de enzimas oxidativas das mitocôndrias. Um dos benefícios para pacientes com DPOC, que tem bastante dispneia e intolerância ao exercício, é justamente isso. Por mais que o músculo seja irrigado, quando o paciente é muito magro, não tem força muscular, a fibra dele não consegue captar oxigênio direito. Então, quando o paciente começa a fazer exercício, ele aumenta as mitocôndrias e a captação de oxigênio fica muito mais fácil, né?
Isso vale até para nós, quando a gente vai subir uma lomba e a gente não está treinado, a gente fica muito cansado, fica ofegante, fica com uma sensação de cansaço. Se a gente é uma pessoa ativa, faz exercício regularmente, a gente faz o esforço, a gente sente muito menos. E o que diminui, então, o exercício faz com que a frequência cardíaca basal reduza, pelo tônus vagal, menor excitabilidade simpática, tem redução do estresse oxidativo e da inflamação. Então, isso aqui é uma forma bem global de tentar explicar os benefícios, mas é a base de tudo. Então, a base é a modulação do sistema autônomo e a parte do reforço muscular e do treinamento da musculatura que fica com uma estrutura muito melhor para captar oxigênio. Então, a gente pode falar que a base principal da reabilitação cardiopulmonar é o treinamento físico, mas a gente não pode esquecer que precisa ter uma avaliação global desse paciente. Se chegar para mim um paciente pós-operatório com uma ferida aberta, eu preciso de uma avaliação do enfermeiro para avaliar essa ferida, para avaliar se ele tem condições de fazer o exercício. Em muitos locais que não tem enfermeiro junto, o fisioterapeuta às vezes chega nesses casos e precisa encaminhar o paciente para uma avaliação médica, porque ele não consegue fazer essa avaliação de uma ferida operatória. Ou se ele tiver com uma dúvida medicamentosa, alguns pacientes tomam inúmeros remédios, chegam ali para ti com uma prescrição do médico e tu olha assim, ele toma totalmente errado. Então precisa ter uma explicação detalhada isso. A enfermagem consegue fazer muito melhor do que nós. Além disso, precisa também, então, acompanhamento da Nutri para um aconselhamento nutricional, controle lipídico, o controle da hipertensão também é bem importante, a Nutri acompanhar por causa da ingesta de sal. Cessação do tabagismo é bem importante, o pessoal da enfermagem também, com a parte da educação. Controle de peso, controle de glicemia. A parte psicossocial desse paciente também é bem importante, porque a maioria dos pacientes tem depressão associada e isso interfere, inclusive, na aderência à reabilitação cardiopulmonar. Então, a equipe multiprofissional é essencial para conseguir fazer um programa bem redondo e que eu consiga ofertar melhor tratamento para o paciente. Agora eu trouxe algumas evidências, assim, um pouco de cardio, um pouco de pneumo, para a gente falar mais do que a atualidade nos diz. Então, esse estudo aqui de 2016, que fala do exercício para reabilitação coronária. É uma revisão sistemática com meta-análise. Para as pessoas que estão mais no início da graduação, a revisão sistemática com meta-análise seria um estudo de maior grau de evidência. É muito utilizado nos guidelines e nas diretrizes para basear tratamento para os pacientes. Então, esse estudo, que é do Jornal de Cardiologia dos Estados Unidos, ele incluiu 63 estudos. Ao todo, foram 14 mil pacientes e foram incluídos pacientes de 47 a 71 anos. Esses pacientes tinham DAC, que é doença arterial coronariana, angina, pós-infarto do miocárdio e pós-CRM. Nesse estudo que fizeram a reabilitação com esses pacientes, os indivíduos que fizeram parte do grupo que reabilitaram, a mortalidade cardiovascular reduziu 26% e a hospitalização global em 18% e houve melhora da qualidade de vida. Então, se a gente parar para pensar, o exercício físico não é simplesmente para o paciente conseguir caminhar sozinho, conseguir se deslocar sem cansaço. Ele tem um desfecho importante de mortalidade. Imagina, 26% é muita coisa. Mas esses desfechos a gente consegue quando a reabilitação é feita de forma adequada. Então, por isso que é tão importante centros de reabilitação com uma equipe completa. Aqui eu trago um outro estudo agora sobre DPOC, que é mais a parte pulmonar. Eu trouxe sobre DPOC porque é uma doença extremamente comum, que é a baixa mortalidade após a reabilitação pulmonar precoce no DPOC.
Também eu trouxe uma meta-análise, é de 2018. Se eu não me engano, esse estudo aqui foi da Dinamarca. Eles incluíram, então, 13 estudos randomizados, totalizando 801 pacientes. Nesse estudo, eles observaram, então, que houve uma redução da mortalidade em 42%, quando foi comparado a reabilitação versus ao tratamento habitual. Então, os pacientes não fizeram reabilitação, só receberam medicação e acompanhamento médico habitual. Então, teve 42% menor mortalidade nos grupos que fizeram a reabilitação. Também houve uma redução da admissão hospitalar em 53%. E a média de tempo de internação foi reduzida em 4,27 dias. Então, esse estudo começou a reabilitação intra-hospitalar, de forma precoce. Então, a físio, tanto intra-hospitalar como extra-hospitalar, reduz a chance de reinternação. Pacientes cardiopatas e pneumopatas acabam reinternando muitas vezes, e a reabilitação reduz essa reinternação. Aqui eu trouxe um estudo agora não focado em doença, mas esse estudo fala sobre os telômeros. Eu não sei se todo mundo entende um pouco sobre telômeros, mas eles são a parte final do nosso cromossomo. É como se eles fossem a estrutura que fecha nosso cromossomo. Nessa parte do cromossomo fica ali nossos DNAs, como se fossem um emaranhado de proteínas, e eles têm relação direta com o envelhecimento. Quando a gente vai envelhecendo, o telômero vai encurtando. Isso é comprovado já é sabido há bastante tempo. Estudos atuais têm trazido a ideia de que o exercício faz com que o telômero fique maior por mais tempo. Então, prevenindo o envelhecimento celular. Isso aqui é uma revisão que eu trouxe de 2017, e eu deixei aqui marcado que ela foi feita, a autora principal é do Departamento de Enfermagem de Boston. Então, para tu ver que a parte do exercício, de avaliação, não é apenas da físio, né? Grupos de pesquisa sobre exercício físico podem ser compostos por inúmeros profissionais, inclusive pela enfermagem. Então, trazendo um pouquinho o que a enfermagem pode atuar na reabilitação. Então, a avaliação clínica é bem importante, orientações de saúde para o paciente e familiares. Então, correto uso de medicamentos, orientação quanto à ingesta de líquidos. Às vezes, pacientes com insuficiência cardíaca recebem orientação do médico para ter um controle dos líquidos consumidos durante o dia, porque esses pacientes acabam retendo muito líquido. Até os pacientes renais também é a mesma coisa. Então, às vezes, os pacientes não conseguem ter um controle adequado e a enfermagem consegue dar algumas orientações bem importantes de como controlar essa ingesta. Também a avaliação das feridas operatórias nos pacientes que passaram por cirurgias, a verificação da pressão no domicílio. Alguns pacientes têm dúvidas como verificar a pressão corretamente e acabam verificando errado e acham que a pressão está boa ou que a pressão está muito alta. Então, são todas orientações que parecem simples, mas que fazem muita diferença na vida do paciente. Ainda mais pacientes mais idosos, que têm mais dificuldade de conseguir entender essa patologia, entender seu tratamento. A equipe é bem fundamental para o esclarecimento dessas questões. Aqui eu trouxe um artigo de revisão, que é os problemas que os pacientes têm com a aerosolterapia no DPOC. Esse artigo é velho, mas foi o único que eu encontrei falando sobre isso, porque teve um centro de reabilitação que eu fiz parte, e a equipe de enfermagem e da físio fazia orientações de como usar o broncodilatador. Também parece uma coisa extremamente simples, mas muitas pessoas usam de forma errada,
e o paciente não tem benefício nenhum quando faz o uso de forma errada. E a equipe explicando e mostrando como que faz, o paciente aprende e vai estar recebendo a medicação de forma certa. E eu lembrei disso, por isso que eu procurei um artigo que falasse sobre, e que bom que eu encontrei, porque é importante a gente se basear em estudos na nossa prática clínica, né? E aqui essa revisão traz, eles descrevem que o manejo das doenças crônicas de vias aéreas é 10% medicação e 90% educação. E eu acho que isso é para tudo, assim, não só para doenças de vias aéreas, mas a educação do paciente é fundamental para ele entender o processo de tratamento, o processo de reabilitação e a parcela dele no tratamento propriamente dito, que não é simplesmente tomar o remédio que as coisas vão melhorar ou que vão estabilizar. Continuando, então, sobre a atuação da enfermagem, pode ser feita, então, a dosagem de glicemia e verificação da pressão arterial antes e durante as sessões de exercício. Então, a gente tem um controle bem rigoroso quanto à pressão e à glicemia, porque muitos pacientes podem fazer hipoglicemia durante o exercício ou fazer picos de pressão. Então, a gente só pode colocar o paciente para fazer exercício quando tiver tudo ok. E durante os exercícios, se tiver algum mal-estar, algum problema que impeça continuar o exercício, esses sinais têm que ser verificados. Como eu já falei antes, o grupo de cessação de tabagismo é importante. Atendimento de intercorrências clínicas. A reabilitação cardiopulmonar de forma geral, ela é segura, já foi comprovado que a chance de mortalidade numa reabilitação é extremamente baixa, mas eventualmente o paciente pode fazer hipotensão, pode passar mal, pode ter uma crise de angina mais forte e precisar de um atendimento de emergência. Então, é importante ter a equipe da enfermagem junto para conseguir atender essas intercorrências. Em alguns casos extremamente graves e raros, pode acontecer de o paciente ter uma parada cardiorrespiratória. Por isso que é recomendado ter a equipe de enfermagem junto. E é recomendado ter o cardiodesfibrilador para caso necessário ser utilizado. No Brasil, a nossa realidade, como eu comecei falando, não é das melhores. A gente sabe que o custo-efetividade é muito bom. A gente consegue diminuir mortalidade, consegue diminuir internação, mas a implementação dos centros ainda é muito baixa. Poucos pacientes participam dos centros, e uma das barreiras a gente pode falar que é a pouca oferta ainda. Eu acho que nos últimos 3 anos houve um aumento dos programas de reabilitação no Brasil, mas ainda são nas grandes cidades. Nas cidades pequenas não tem disponível esses recursos. E nos grandes centros a gente tem uma mobilidade urbana ruim. Então, tu pensa um paciente pneumopata que tem dificuldade de caminhar, precisa de um andador, ter que pegar um ônibus para chegar no centro de reabilitação. Então, é mais uma barreira que dificulta a participação dos pacientes. Além disso, a gente tem um reduzido número de encaminhamentos para os centros de reabilitação. A gente sabe que é importante, a gente sabe que o exercício é benéfico, mas os médicos ainda não colocam como prioridade o exercício físico. Eu acho que o exercício físico é tão importante como o tratamento medicamentoso. Eu acho que teria que ainda ter uma mudança em relação a essa cultura, mas eu acho que isso é aos poucos que vai se implementando. Os estudos falam que principalmente as mulheres, as pessoas que têm dificuldade de deslocamento e as pessoas mais idosas acabam não chegando no centro de reabilitação, ou se chegam, acabam abandonando precocemente, não completam o programa pelas questões de deslocamento e todas essas barreiras de acesso. Então, o que a gente pode ter de perspectiva para o futuro? Nos países desenvolvidos, ainda é um pouco melhor do que nós, 30% dos pacientes chegam no programa de reabilitação. Aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de 15% só dos pacientes
candidatos à reabilitação chegam no programa. Mas a gente tem agora, nos últimos anos, a reabilitação domiciliar, que ganhou bastante espaço agora com a pandemia, e ela está sendo favorecida pelos dispositivos tecnológicos. A gente tem muitos celular, relógio, que consegue fazer o controle da frequência cardíaca e do ritmo cardíaco, consegue passar saturação em tempo real para a equipe médica. Então, está sendo bem utilizado isso nos últimos tempos. Os pacientes têm gostado, têm aderido, e é uma realidade que vem para ficar. Acho que vai passar a pandemia e ela não vai embora, porque ela facilita muito a adesão dos pacientes na reabilitação. Mas é só uma força a mais que vem. A gente ainda tem muito que trilhar na reabilitação no Brasil. Isso é uma cultura geral, né? A gente não vê a saúde como algo interno, a gente quer as coisas muito externas, remédios que tu tome e a tua saúde venha, né? Então, acho que vem toda uma questão de prevenção, inclusive, né? A reabilitação, ela trata o paciente, mas a gente deveria pensar no exercício físico como forma preventiva. Aqui eu encerro, então, minha apresentação com essa fotinho dessa escultura, justamente para falar disso, que o paciente ele tem que ser um instrumento ativo da sua recuperação. Ele tem que fazer a sua própria saúde, além da equipe médica. Eu deixei aqui meu e-mail e meu Instagram. Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois também por essas redes, podem me perguntar. E agora eu fico aberta a questionamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, podem ficar bem à vontade. Então, Lari, o Nicolas tinha colocado ali que ele pediu para tu dar exemplo de mobilização que a gente pode fazer na UTI, o enfermeiro junto com o fisioterapeuta. Eu consigo parar de compartilhar? Foi. Consigo. Falando assim da UTI, eu acho que o principal na pandemia que ficou na cabeça de todo mundo foi paciente com ECMO, né? E para mobilizar um paciente com ECMO não é impossível, a gente inclusive consegue caminhar com o paciente com ECMO. Para as pessoas que não sabem, o ECMO é uma assistência circulatória. Ele, dependendo do caso, ele pode fazer função do coração e do pulmão, ou só de circulação. Na pandemia foi usado muito tanto para circulação como a função pulmonar. E ele tem uma cânula que tira o sangue do corpo, uma cânula grande, que geralmente pega um vaso calibroso, passa por uma máquina, vai fazer a função de bombear e de oxigenar esse sangue e depois vai devolver para o paciente também por um vaso calibroso. Então, o receio da equipe é mobilizar esse paciente, porque se tu decanular essa cânula, o paciente vai perder sangue, vai parar, vai morrer. Mas o custo-benefício da mobilização é extremamente importante. Mobilizando um paciente com uma equipe treinada e com uma equipe enfermeiro, médico, físio, técnico, a gente consegue mobilizar com segurança, a gente consegue caminhar com esse paciente e é extremamente importante porque, como eu falei, os pacientes que ficam na UTI, principalmente esses pacientes COVID, inicialmente eles passam por um período com um bloqueador neuromuscular. Então, eles ficam muito tempo sem nenhum movimento muscular. Eles perdem muita força muscular, a massa magra deles consomem rapidamente. Então, se esse paciente sair do ECMO e depois for começar a fazer a físio só depois, ele vai caminhar depois de muito tempo e vai ter prejuízo enorme na mobilidade. Então, é importante a gente começar a fazer a mobilização, inclusive para prevenir trombo, para começar a mobilização quanto antes, né? Porque esses pacientes ficam com um comprometimento circulatório bem importante. Não sei se vocês têm preferência por UTI, assim, se vocês gostam dessa área. Eu também não sei, eu não tenho muito, né? Particularmente, assim, tenho até um pouco de medo. Mas a gente queria perguntar também aqui no grupo, a gente estava conversando
se tu tem algum relato de reabilitação pós-Covid que tu presenciou, que tu viu a melhora, se tu quiser contar pra gente. Eu tenho um paciente que ficou... Tem dois, assim, que eu posso contar para vocês. Um deles ficou em ECMO, extremamente grave. Ele teve alta do hospital que eu trabalho para Santa Casa, justamente para ir para transplante pulmonar. Agora eu não sei como que tá o quadro dele. Ele ficou grave, ficou no ECMO, não conseguiu sair do ECMO. Precisou, então, entrar na lista de transplante e foi transferido para Santa Casa para entrar na lista de transplante. Esse paciente, a gente imobilizava ele com ventilação mecânica, ele estava na traqueostomia, a gente colocava ele numa prancha ortostática, que a gente chama, que faz a função de elevação. O paciente fica contida como se fosse uma maca que levanta. E a gente fazia a mobilização desse paciente com ventilação e o ECMO. E outro paciente que teve alta hospitalar, que também ficou grave, ficou na ventilação, não precisou de ECMO, mas teve alta, reabilitação em casa, no domicílio, justamente por ser mais cômodo, né? Não precisar se deslocar. Agora ele já está quase completando 1 ano de reabilitação em casa. Ele saiu do hospital sem tráqueo, mas com o pulmão extremamente comprometido. Ele ficou, bem dizer, 8 meses, mais ou menos, dependente de oxigênio no domicílio. E a reabilitação é muito gradativa nesses pacientes com Covid, porque é um passo para frente e 3 para trás. Porque eles saem extremamente fracos, assim, sem massa, sem reserva muscular nenhuma. A gente tinha comentado também aqui sobre algum exercício específico do pós-Covid. Eu tive um conhecido meu que postou vários vídeos até dele fazendo, tipo, subindo e descendo o degrau várias vezes, sabe? Eu achei, tipo, muito interessante, queria que tu pudesse tentar explicar pra gente como funciona, achei muito legal. O negócio que tu falou das mitocôndrias ali, eu fiquei, meu Deus, faz total sentido. Sim. Na verdade, a base do exercício, o que tu for fazer não vai... O exercício que tu for fazer não vai fazer diferença. O importante é tu estimular a tua frequência cardíaca subir. Tu tá fazendo um exercício aeróbico, tu vai ter benefício para a parte das mitocôndrias. E o reforço muscular é a mesma coisa. Tu vai estar ganhando fibra muscular, quanto mais fibra muscular tu tiver, mais mitocôndrias tu vai ter. Então, a captação de oxigênio fica muito mais facilitada. Claro que o exercício de subir escada, tu vai estar trabalhando tanto o aeróbico quanto o reforço muscular. Então, é talvez mais interessante do que simplesmente uma esteira. Mas o paciente não consegue ficar subindo e descendo degrau por longo período. Então, poderia fazer um HIIT, né, no subir e descer degrau, aquele treinamento intervalado, sabe, que eu expliquei. Muito bom, Lari. Não sei. Vamos ver, o Nicolas tá falando aí no chat. E vocês tinham noção que a fisioterapia podia interferir na mortalidade dos pacientes? Eu tinha um pouco, sabe, mas não tanto, trazendo números assim, realmente é bem... Tu fica até tipo, meu Deus, tudo isso. O Nicolas botou ali. Sabe que às vezes quando eu tinha um hospital que eu trabalhava, eu tinha vontade de uma bandeirinha assim, ó, tô diminuindo a mortalidade, porque às vezes era uma luta, sabe? Sim, é verdade. O Nicolas colocou, existe algum estado que tenham centros de reabilitação em grande número? Ou é um cenário nacional? A questão que tu trouxe, que quase não tem, né, centro. É bem, bem nacional, assim. Nem referência de cardio, a gente tem o INCOR, que é em São Paulo, e para vocês terem noção, até, sei lá, talvez agora, depois da pandemia, mudou, mas 2, 3 anos atrás, eles tinham 2 esteiras no centro de reabilitação. Então, São Paulo, que é uma cidade extremamente grande, um hospital de referência para o Brasil, o centro de reabilitação deles tinha apenas 2 esteiras. Então, é extremamente triste, sabe? Eu acho que o Rio Grande do Sul ainda está melhor comparado a outros estados,
A Santa Casa é um centro, assim, fantástico, tem muita tecnologia ali. E o cardiologia já foi referência, agora é um pouco menos, mas são 2 locais, assim, que tem bastante fluxo de paciente. Eles conseguem atender uma demanda bem grande, mas os pacientes do interior acabam ficando desfavorecidos, né? Alguns conseguem transporte com a prefeitura e com conseguem não pagar o transporte, mas são pacientes que realmente querem. Às vezes eu pegava pacientes que vinham de Pelotas 3 vezes na semana para fazer 1 hora de exercício e ir embora. Então, tipo, é muito inviável, sabe? A pessoa tem que querer muito e acaba que muitos não conseguem fazer esse deslocamento, né? Sim, mesmo que queiram, né? Tipo, se tu não tem ali, por exemplo, uma assistente social, alguém para te ajudar, né, para fazer esse câmbio aí para tu conseguir o transporte, por exemplo, para se deslocar da tua cidade, acaba que fica lá, né? Ah, eu achei muito boa a palestra, Lari, de verdade mesmo. Muito bom, foi muito bem explicado. Gostei É que assim, eu muito. sou extremamente apaixonada por exercício e falar disso é muito bom. O pessoal falou ali também que não imaginava também. A Andressa falou que a gente tem uma visão da físio como alguma lesão óssea e que quando a gente vê assim acaba sendo uma surpresa mesmo. Sim. Eu sempre, quando as pessoas me perguntam, o que tu faz físio? Eles associam com uma reabilitação, tipo, ligamento, tornozelo. Eu sempre faço essa parte de explicação, né? Que a parte da físio hospitalar é extremamente além da ventilação mecânica. Eu acho que, inclusive, a nossa prioridade deveria ser essa. Nossa prioridade deveria ser músculo. Eu sempre digo, músculo é órgão-alvo tanto quanto o coração. Porque numa UTI, o médico pode mexer na ventilação mecânica, o físio, o enfermeiro. Tem bastante gente para controlar a ventilação, mas o músculo na UTI é só o fisioterapeuta aqui no Brasil, né? Então, é nosso papel trabalhar essa parte e devolver pacientes funcionais, né? Agora, com a pandemia, os pacientes voltaram extremamente debilitados para casa e a gente não quer isso, né? A gente quer devolver pacientes saudáveis. A gente foi para o hospital em busca de saúde, não voltar debilitado para casa, né? Exato. Muito bom, o pessoal tá elogiando bastante aqui. Eu queria que as pessoas abrissem a câmera para mim ver o rostinho das pessoas. Ai, é complicado. A maioria dos diretores da liga tá em aula agora, só tem eu que não tô em aula. Olá, Oi, sou o Ricardo, prazer, muito obrigado, viu? de nada. Que semestre tu tá, Ricardo? Tô na finaleira, que eu aproveitei que eu sou biomédico, né, me formei, e aproveitei várias cadeiras da biomedicina, então falta uma cadeira e o TCC e a estágio 2, e aí terminou. Tem só um mais punk agora. Certo, muito obrigado, viu? De nada. Então tá, gente. Não sei se tem mais alguma questão. Pois é, não sei também se vocês tiverem, fiquem à vontade. O meu vizinho tá gritando aqui com os cachorros, mas tá tudo bem, né? Vai, Sim. Nico, fala alguma coisa. Não sei se o Nicolas quer falar. Eu queria agradecer a tua participação, né? Uma fala muito coerente, muito boa. Eu acho que é a primeira vez que eles ouvem falar de fisioterapia, né? Então é uma coisa que a gente só escuta no curso de enfermagem, e daí quando chega uma físio é tudo muito novo, né? Eu acho que é a primeira vez de muitas que tu vai participar conosco aqui, né? Fico muito feliz pela tua presença, pela tua fala. Acho que o futuro é um trabalho multidisciplinar. Só te agradecer, na verdade, pela fala. Vou tirar uma fotinho para compartilhar aqui no Instagram. Tá bom, pode tirar. A Andressa perguntou se vocês fazem contato com os pacientes que tiveram alta agora nos casos de Covid que estão controlando mais, né? No hospital que eu trabalho tem uma pesquisa que é de rastreamento desses pacientes e eles fazem contato para aplicar um questionário para saber como que tá uma série de questões, tanto de qualidade de vida, questões bem assim
amplas, é um questionário bem extenso. E outros hospitais que eu conheço fazem, às vezes, a reabilitação à distância. A Santa Casa estava com esse programa de reabilitação à distância. As pessoas que tiveram Covid e não conseguiam se deslocar faziam a reabilitação de forma online. Muito bom, eu acho que de forma online é melhor até para, tipo, não precisar expor o paciente de novo dentro do hospital, né, se for o caso. Mas eu acho que é isso aí, então, Lari. Muito obrigada de novo, tá? Muito boa a tua palestra. A gente tá muito feliz de ter recebido. E é isso. Perfeito. Quando Obrigadão, tiverem outras reuniões, vocês me compartilhem que eu divulgo para vocês. Pode deixar. Muito obrigado. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.